engloba as diferenças culturais que existem entre as pessoas, como linguagem, danças, vestimentas, tradições e heranças físicas e biológicas. Também como as sociedades organizam-se conforme a sua concepção de moral e de religião e a forma que interagem com o ambiente. O Brasil foi formado a princípio pela mistura de 3 raças, o índio, o branco e o negro. Com o passar do tempo, outras raças vieram para o país, consequentemente misturando-se ainda mais. Em resumo, podemos dizer que o Brasil é um país onde todas as raças convivem em harmonia, um país com variedades culturais marcantes. Hoje em dia, muitas pessoas não conhecem sua descendência. Um bom conselho seria fazer a árvore genealógica da família. Assim você saberia qual é a sua origem. Muitos grupos étnicos imigraram para o Brasil, ajudando no desenvolvimento da nação e dando um colorido especial ao país. No Brasil, é comum as pessoas terem certa vergonha em dizer que são brasileiros, um tipo de crise de identidade, que nos incomoda. Não nos valorizamos como deveríamos. O nosso país, a nossa gente, nossa cultura, nossas tradições. Abordemos agora a influência do negro no Brasil, onde todos sabem que a vinda deles ao nosso país foi uma forma de dar fim à domesticação de índios. O negro veio ao Brasil de diferentes tribos africanas, cada um com sua própria cultura. Como os índios, os negros também sofreram adaptação a mudanças culturais. Melhor dizendo, foram obrigados a seguir as regras dos colonizadores europeus. Hoje, ainda convivemos com alguns problemas na diversidade cultural. Quando uma pessoa discrimina a outra por sua cor ou grupos étnicos que não aceitam outro grupo étnico, estão tendo tal atitude por causa do inconsciente, que são as estruturas da sociedade, as leis que a sociedade faz às pessoas de cor ou dos grupos étnicos que não são valorizados neste meio. Apesar do processo de globalização que busca a mundialização do espaço geográfico, tentando através dos meios de comunicação criar uma sociedade homogênea, aspectos locais continuam fortemente presentes. A cultura é um desses aspectos. Várias comunidades continuam mantendo seus costumes e tradições. A diversidade é a característica mais saliente das sociedades humanas. Cada cultura é única e contém um patrimônio riquíssimo com valores únicos, com milênios de história. Nenhuma cultura é inferior ou superior a qualquer outra. Todas as culturas são formas genuínas de encarar o mundo e de viver humanamente de acordo com as tradições que dá sentido ao mundo. O único limite à liberdade cultural dos povos deve ser o respeito pelos direitos humanos, como está expresso no artigo 4 da Declaração Universal da Diversidade Cultural, que serviu de base à fundação da Unesco. Os direitos humanos, garantias da diversidade cultural. A defesa da diversidade cultural é um imperativo ético, inesperável do respeito à dignidade humana. Ela implica o compromisso de respeitar os direitos humanos e as liberdades fundamentais, em particular os direitos das pessoas que pertencem à minoria e dos povos autoctônicos. Ninguém pode invocar a diversidade cultural para violar os direitos humanos garantidos pelo direito internacional, nem para limitar o seu alcance. A Declaração da Diversidade Cultural defende que a diversidade cultural é um patrimônio comum da humanidade, incentiva o diálogo intercultural e o multiculturalismo, com formas de garantir um desenvolvimento harmonioso das sociedades. No que respeita à diversidade cultural, há diferentes formas de a encarar. Etnocentrismo. Trata-se de uma visão da cultura centrada numa cultura que se considera superior às demais, por ser mais avançadas em termos históricos e/ou científico-tecnológicos. Essa é a visão que prevaleceu na relação do Ocidente com as outras culturas, nomeadamente a partir das descobertas. O espírito de missão que leva o Ocidente a inculcar a sua religião aos outros povos é um exemplo de etnocentrismo, bem como o colonialismo, característica da mundividência do século XIX e que marcou, por exemplo, de forma indelével a geografia do continente africano. Relativismo cultural. De acordo com esta perspectiva, a diversidade cultural é reconhecida como algo de positivo, mas é rejeitado o diálogo intercultural.
defende-se que cada cultura deve procurar manter a sua pureza originária, não assimilando valores ou práticas de outras culturas. Interculturalismo assenta ao reconhecimento da diversidade cultural como um valor fundamental, inalienável e no reconhecimento da importância do diálogo intercultural, encarando como uma forma privilegiada de desenvolvimento dos povos. Nota-se que as sociedades mais desenvolvidas contêm em seu seio uma maior diversidade cultural. O mundo ocidental tem uma história negativa no que refere à diversidade cultural. A diferença sempre foi encarada com desconfiança. Há um conjunto de males que devem ser combatidos firmemente: A escravatura, o colonialismo, o racismo, a xenofobia, As guerras. a desigualdade e todas as formas de discriminação. Talvez o caminho para a resolução desses problemas nos seja apontado por essas quadras de Antônio Aleixo. Enquanto um homem pensar que vale mais que outro homem, são como os cães a ladrar, não deixam comer nem comem. Eu não sei por que razão certos homens, ao meu ver, quanto mais pequenos são, maiores querem parecer. Uma mosca sem valor pousa com a mesma alegria na careca de um doutor como em qualquer porcaria. Quantas sedas aí vão, quantos colarinhos, são pedacinhos de pão roubados aos pobrezinhos. Há luta por 1000 doutrinas. Se querem que o mundo ande, façam das 1000 uma só doutrina grande. No Brasil, as várias culturas que compõem o povo se caracteriza pela miscigenação das raças. Pelo que vimos no vídeo, precisamos deixar de lado todas as diferenças e tentar viver de modo mais justo e que agrade a todos, independente da raça, credo, religião. No Brasil, podemos afirmar que os preconceitos por causa das diferentes culturas são bem menores que no resto do mundo. Desta maneira, devemos nos considerar um povo feliz, dentro do possível, com todas as dificuldades que enfrentamos. Que preto, que branco, que índio, que branco, que índio, que preto, que índio, que preto, que branco, que preto, branco, índio, que branco, índio, preto, que índio, preto, branco, que. Aqui somos mestiços, mulatos, capuzes, pardos, mamelucos, sararás, crioulos, guaranicês e judarabês. Aqui somos mestiços, mulatos, capuzes, pardos, mamelucos, sararás, crioulos, guaranicês e judarabês. Oriento Pis, Ameriquita, luz, único, caboclos. Oriento Pis, Ameriquita, luz, único, caboclos. Oriento Pis,